Fala galera, hoje eu queria fazer review de campeonato, dessa vez seria a continuação da Copa de 2002, dessa vez a Copa de 2006 na Alemanha, né? Foi uma Copa bem diferente, na minha opinião, ser uma Copa que foi a primeira que eu comecei a acompanhar, foi a primeira da época que eu comecei a gostar de futebol e que na minha opinião foi a primeira que tinha muitas seleções que tinham as melhores seleções, assim, de toda a história, tipo, pelo menos pra mim, o Brasil era muito boa. Você pega as seleções médias como Ucrânia, República Tcheca, Togo, Angola, eram equipes muito boas, tinham sempre um craque ali dentro. Enfim, foi uma Copa que eu curti pra caramba, né? Ela, como eu disse, foi em 2006, ela foi entre 9 de junho a 9 de julho. Foi numa época que teve férias na minha escola, eu me lembro disso, foi no mês que teve férias. Teve 32 candidatos, né? O campeão foi a Itália, com 4 títulos. Vice-campeão a França, terceiro lugar a Alemanha, quarto lugar Portugal. O artilheiro foi o Klose, né? 5 gols. O melhor ataque teve vários times, né? Mas aqui tá falando de ataque inicial. Enfim, teve 6-0 da Argentina, que foi a maior goleada. Mas, enfim, vamos lá. Teve premiação também, eu acho que foi, se eu não me engano, aí que começou as premiações de 2016. O melhor jogador foi o Zidane, o melhor goleiro foi o Buffon e o melhor jogador jovem foi o Podolski. Teve o melhor fair play, equipes que menos faz falta, é o Brasil e a Espanha, né? Enfim, teve essas premiações e tal. Foi uma Copa bem legal, eu gostei muito de assistir. Os jogos que eu assisti, eu não assisti todos, né? Mas enfim, deixa eu começar a falar aqui sobre os grupos e contar algumas histórias também. Começando pelo grupo A, né? O grupo A teve a Alemanha, o Equador, a Polônia e a Costa Rica. A Alemanha, sem dúvida, era a melhor equipe, já estava esperado que ia fazer 13 pontos. Era um grupo que não era muito difícil. O Equador era uma equipe ok, a Polônia é uma equipe também ok, não é essa Polônia aí do Lewandowski, que é uma boa equipe, nem a Costa Rica, não é a Costa Rica de 2014, nem a de 2018. É uma Costa Rica bem fraquinha que acabou se classificando na CONCACAF. Enfim, passou a Alemanha e Equador. No grupo B, passou a Suécia, a Inglaterra, a Suécia, Paraguai e Trinidad e Tobago. Não passaram. Trinidad e Tobago foi uma equipe bem fraquinha também. Paraguai também já estava bem fraquinha, não estava no seu auge de 98. A Suécia era um time bem bom. O craque da Suécia nessa época era o Larsson, mas tinha o Ibrahimovic que estava tava num momento muito bom, já vinha ganhado o campeonato com a Juventus, que acabou dando ruim esse campeonato, né, na temporada 2005-2006. Depois disso, o Ibrahimovic já estava na Inter de Milão, mas quem era o craque mesmo era o Larsson, que era o então atual campeão da Champions League com o Barcelona, que no outro ano ele acabou saindo, eu acho que ele foi pro Manchester United, enfim, não lembro. E a Inglaterra, para mim, essa Inglaterra é a melhor Inglaterra que tem, até mais do que a de 2002. É uma Inglaterra muito boa, mas era uma boa equipe. Tinha aquele goleiro que era contestável, tinha dois, né, que era o James e o Robson, que era contestável, mas de resto era uma equipe muito boa. Infelizmente, não mostrou o futebol que a gente esperava, mas mesmo assim começaram a passar de fase. O grupo C veio com a Argentina, Holanda, Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro. A Argentina e Holanda eram dois grandes times, eu gosto muito dessa Argentina de 2006, jogava muito com ela no videogame, mas é uma Argentina muito boa. Tava com o Tevez ali, jogando pra caramba, ele tinha saído do Corinthians para ir pro West Bromwich. O Messi ali, jovem, tinha eu acho que 18 anos, tava começando ainda. A Holanda também estava com os jovens Van Persie, Robin, tinha o... Como é o nome daquele? Snyder, enfim, era uma equipe bem boa. Então foram duas equipes assim que já dava para saber que iam passar. Por mais que a Costa do Marfim tinha o Drogba, mas se você for levar em comparação, a Argentina e a Holanda era bem melhor. Então passou fácil. A Sérvia e Montenegro tinha o Djokovic, mas eles tomaram o sacode de todo mundo. O grupo D teve o Portugal, México, Angola e Irã.
Portugal também era uma equipe muito boa. Eles decepcionaram na Copa de 2002, né? Mas nessa época tinha um time muito bom. Eles eram vice-campeão da Eurocopa, né? Então tinha o técnico Felipão, que também já entendia muito. Eu me lembro dessa equipe pelo Figo, que era capitão, e pelo Cristiano Ronaldo também, que era jovem, mas ele já era titular. O México não era como também de 98 e 2002, não era tão bom assim, mas era uma boa equipe. Tinha um uniforme muito bonito. A Angola também, eles surpreenderam, mas não foram tão bem nessas eliminatórias. Mesma coisa com o Irã, que também foi tipo um saco de pancada, assim, não foi muito bem. Então acabou passando Portugal e México. O grupo E foi Itália, Gana, República Tcheca e Estados Unidos. A Itália todo mundo sabia que ia passar, não mostrou um futebol tão bom nesses primeiros 3 jogos, né? 2 vitórias e um empate. A Gana surpreendeu até, né? Para mim, eu achava que a República Tcheca ia chegar forte, porque era um time muito bom. O Cooler era um grande jogador, tinha aquele número 10 que era do Arsenal também, que era muito bom. Estados Unidos também fez pouco ponto, mas acabou que a Gana passou e tudo bem, né? Passou esses 2 times. O grupo F foi o Brasil, Austrália, Croácia e Japão. Me lembro desse grupo. O Brasil facilmente passou desses times. Para mim foi um grupo até bem fácil. Para você ver o nível, a Austrália, que tinha o Viduka, né, e o Kerril, passou a Croácia também, que não era tão boa quanto as antigas, e o Japão também, que por mais que tinha o Zico como treinador, tinha o Nakamura, não foi tão bem assim, tanto que ficou em último lugar, né? Eu me lembro que o primeiro jogo do Brasil foi contra a Croácia, teve um bolão, nesse bolão dava para você acertar o placar, eu botei 6-0 Brasil no primeiro jogo, não tinha muita noção, né? Botei logo 6-0, sei lá. Acabou que foi só 1-0, gol do Kaká de esquerda. Depois o Brasil jogou contra, eu acho que foi contra o Japão no segundo jogo, ganhou de 4-1 de virada, né? O Japão fez um gol, depois o Brasil foi e fez 4 gols. Me lembro daquele gol do Juninho Pernambucano, o gol do Gilberto, e depois o Brasil pegou a Austrália 2-0, bem de boa, e aí passou, né? Foi um grupo bem de boa, e o Brasil tinha a melhor seleção, se você parar para pensar, era indiscutivelmente a melhor seleção. No grupo G passou a Suíça, a França, que ralou muito para passar. Depois ficou a Coreia do Sul e o Togo. O Togo do Adebayor, né, não passou, e passou a Suíça e a França. A Suíça mostrou um futebol até bom, então as pessoas ficou um pouco mais surpresas, deixando, né, a França ali, que era uma baita equipe, apesar que não foi bem na Copa passada, mas tinha um nome e os jogadores eram muito legal, era muito bom, e eles eram não os atuais campeões da Copa da Confederações, porque os atuais eram o Brasil em 2005, mas em 2003 eles acabaram ganhando, né? Então eles estavam esperando muito, a França não foi tão bem assim, teve 2 empates e uma vitória só. No grupo H foi Espanha, Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita. Foi um grupo assim onde eu tenho certeza que a Tunísia e a Arábia Saudita olharam e já pensaram: a gente não vai conseguir passar. A gente não vai conseguir passar da Espanha, que é muito boa, que estava começando aquela geração vencedora de 2008 a 2012, que foi uma geração muito boa, né? Iniesta, Xavi, enfim. Aí a Ucrânia, né, que tinha o Shevchenko, que o Shevchenko há 2 anos atrás foi o Bola de Ouro, acabou, né, sendo Bola de Ouro. Então, eram 2 equipes da Europa muito fortes que acabaram passando de boa, né? E aí a fase final começou pelas oitavas de finais, 2-0 Alemanha na Suécia. A Alemanha ali jogando em casa, soube jogar, meteu 2-0, eliminou fácil. Na prorrogação, a Argentina ganhou do México de 2-1. A Itália ganhou de 1-0 da Austrália. Eu me lembro desse jogo. Esse jogo, assim, tipo, não valeu mesmo o gol da Itália. Se eu não me engano, quem sofre o pênalti é o próprio Del Piero. Del Piero, eu acho que o Del Piero sofreu o pênalti, mas o Totti cobrou e ganhou de 1-0. E falaram que a Austrália jogou mais, né? A Austrália jogou muito mais e o pênalti foi roubado, então eles meio que venceram no tapete.
0 a 0 Suíça e Ucrânia foi um jogo bem difícil, mas a Suíça não soube, não perdeu essa Copa, né? Mas não sabia bater pênalti também pelo jeito, tomou de 3 a 0 nos pênaltis. E a Inglaterra venceu só de 1 a 0 do Equador, como eu disse, a Inglaterra era um baita time, mas era difícil de jogar. Portugal também venceu de 1 a 0 da Holanda. Esse jogo, se você ver no YouTube, tem alguns momentos, teve muita expulsão, teve muita briga, foi bem difícil. Mas aí acabou que o Portugal ganhou e eliminou, né, a Holanda. O Brasil ganhou de 3 a 0 da Gana. Me lembro do Ronaldo fazendo show, aquele gol que ele pega e aí ele dribla o goleiro e chuta, sensacional. E a França 3 a 1, jogo fácil para eles, virou fácil perto da Espanha, meteu 3 a 1, né? E acabou indo para as quartas. Nas quartas de finais 1 a 1, Brasil e França nos pênaltis, Alemanha e Argentina 1 a 1, 4 a 2 nos pênaltis, a Alemanha passou. 3 a 0 a Itália na Ucrânia, foi bem de boa esse jogo, não diferente da Austrália, a Ucrânia agora com um time mais difícil que seria a Ucrânia, a Itália acabou ganhando, né? 0 a 0 Portugal e Inglaterra, Portugal ganhando os pênaltis de 3 a 1. E 1 a 0 França no Brasil. Foi um jogo que eu me lembro que eu fui na casa dos meus primos assistir, só que aí, tipo, meu primo tinha um PlayStation 2 na época, eu tava pequeno, eu adorava carrinho, eu acabei nem assistindo tudo. Eu me lembro que quando acabou o jogo, depois, assim, meu avô me chamou pra gente ir embora, ele falou, ei, quem ganhou? Aí ele falou, a França ganhou, tipo, meio rindo, assim, aí eu falei, não, ele tá zoando, pô. É impossível, eu vi os jogos do Brasil, eles não fizeram um bom futebol, mas jogaram bem. Aí eu não fui acreditando, a gente voltando do carro, ele botou no carro dele, que se eu não me engano na época era uma Brava, ele botou nessa Brava, ele tinha botado antes, né, uma bandeira do Brasil no capô, e aí eu lembro de algumas pessoas xingando assim, o motorista buzinando, tira essa bandeira, que vergonha. Aí depois de um tempo, quando eu cresci mais, eu fui ver o jogo, o Brasil não jogou nada, tomou piabo, a França fez 1 a 0 com erro do Roberto Carlos, mas tipo, não foi muito erro dele, porque ele era baixinho perto do Henry, então faltou marcação pro Henry, então ele foi arrumar o meião, o Henry saiu pelo canto, bateu, o Dida não conseguiu pegar, foi indefensável. Depois o Brasil não mostrou reação. Se eu não me engano, a única chance que o Brasil teve pro gol foi depois dos 45 minutos do segundo tempo, que foi uma falta do Ronaldinho, que foi quase gol. E ali eu pensei, cara, por pouco, mano, se o Ronaldinho tivesse um pouco mais de calma, se eles não tivessem mais afogados, vamos dizer assim, afobados, né? O Ronaldinho meteria aquele gol de falta. Acabou que, mesmo metendo aquele gol de falta, eu acho que o Brasil não ia ganhar de Portugal, não ia ganhar da Itália no futuro. E talvez ia perder nos pênaltis, né? Não sei, não estava demonstrando tanta confiança. Acabou que a França ganhou. Foi uma decepção, que foi a melhor equipe da seleção brasileira dos últimos tempos, por aqueles negócios que teve na Suíça, em Vegas, né? Então teve muitas críticas, acabou que eles foram eliminados. Na semifinal, a França também bateu 1 a 0 fácil assim, bateu 1 a 0 e tchau no Portugal. E na prorrogação a Itália meteu 2 a 0 na Alemanha, né? A Itália que teve cresceu demais nessa Copa, bateu a Ucrânia, depois bateu a Alemanha e foi para a final. Ganharam na prorrogação, né? O terceiro lugar ficou entre Alemanha e Portugal. A Alemanha fez 3 a 1, não ganhou o título na casa, né? Mas pelo menos não deu fechame igual alguma equipe aí que jogou a Copa do Mundo aqui. Nem o terceiro lugar conseguiu. Brasil. A final foi entre Itália e França. Foi 1 a 1, né? Teve aquele show lá do Zidane na cabeça do Materazzi, deu uma cabeçada no Materazzi e foi feio o negócio. O Zidane foi expulso ali, a França ficou toda desnorteada. Acabou que nos pênaltis 5 a 3, o gol do Grosso no final, ele chutou no ângulo, não deu pro Barthez pegar. A Itália campeã do mundo, 4 vezes campeã, merecidamente, né? Merecidamente a Itália acabou ganhando. Foi uma Copa bem legal, bem especial para mim, me lembro dela até hoje. Com certeza foi uma Copa que teve muito gol bonito. Eu me lembro aquele gol do Joe Cole, que foi bem bonito. Ele bate no peito e chuta. Teve um gol parecido, se não me engano, foi do Reis, falecido Reis da Espanha.
também bateu no peito e chutou, mas eu prefiro o gol do Joe Cole, foi um dos gols mais bonitos, se não o mais bonito que eu já vi em Copa. Muita gente fala daquele gol de peixinho do Van Persie, mas eu ainda fico com esse gol do Joe Cole aí, que ele é muito bonito. Qualquer coisa vocês pesquisam aí, Joe Cole, Inglaterra, Copa do Mundo 2006, vocês vão ver, é um baita de um gol. Muito bonito, melhor gol, né, na minha opinião. E a Itália acabou ganhando essa Copa. Enfim, galera, é isso que eu queria falar com vocês, fazer essa review da Copa do Mundo 2016. Tô gostando bem dessa série. Eu vou continuar, né, 2010, 2014, 2018. Espero que vocês gostem também. No futuro eu pretendo fazer outras coisas, sei lá, Champions League, Libertadores, enfim, não sei, mas agora mesmo eu quero pensar em fazer apenas jogos de Copa do Mundo. Enfim, galera, se você gostou, deixa seu like. É isso aí, galera. Valeu e tchau.